Se eu tenho fé para a cura, que ele vai me curar, ele me cura. Isso é uma aberração. Isso é, sabe o que é? É a incredulidade. Isso é a incredulidade. Isso é a pior aberração para ser cristão. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão e não creio que Deus pode operar? Absurdo. Como é que eu posso crer num Deus? Isso é uma fé insubmissa. Não, isso é a sua é uma fé subtraída. Não, de jeito é uma fé nenhum. contaminada. Isso não é fé. É uma fé que não isso reconhece. É só filosofia, não reconhece Isaac. É só filosofia. A soberania de Deus. É só uma teologia infundada. O Leno acabou de dizer aí que Deus não nega, né? Não recolhe o seu braço e tudo mais. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes que afastasse o espinho na carne. E Deus diz, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então existem momentos em que Deus, para os seus propósitos, e apesar das nossas repetidas orações, Ele dá. E em Tiago vai dizer que Elias orou 3 vezes e Deus fez a chuva vir. Então, é Deus que administra. A oração não foi feita para nós alterarmos a realidade. Mesmo com confiança, mesmo com fé. A fé sempre repousa não naquilo que pedimos. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, eu tenho fé em Deus. É essa a questão. E como é que fica, como é que a gente abarca aqui aqueles versículos, fala do pedir, receber, bater, abrir, mas assim, fala assim, se um pai biológico sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu pai celestial... o exemplo que a partir da nossa perspectiva, olha só que interessante. Olhando para nós, e inclusive esse texto aqui, tudo que recebemos do bondoso Pai é graça. Sim. Tudo. Olha, o que o pastor Isaac não é que Deus quer de Paulo... nos enxurrar de bênçãos materiais. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que dizendo o pastor Isaac de Deus. O texto diz mais sobre Deus do que sobre nós. Cita sobre Paulo e Deus não cura. Mas Deus vai e mostra o porquê. Paulo não fica a ver na vida. E muitas vezes Deus nega para nós Deus, e não diz o porquê. E nisso eu concordo. Não diz o porquê. Nisso eu concordo. Eu não vou te dar o que você está pedindo com fé, com confiança. Isso por quê? Porque há um propósito maior em tudo isso. Isso pode haver. Porém, de forma há também a declaração de Deus, né? Que eu vejo a oração ela é feita para nós. Para modificar algo em nós, não modificar algo em Deus, porque Deus é imutável, seus planos são imutáveis. É claro, mais uma vez, a partir da leitura da nossa perspectiva, eu orei, aconteceu. O que o Heleno diz, às vezes Deus espera para fazer, por exemplo, Deus espera que eu peça a Ele sabedoria. Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, eu estou pedindo, e Deus me concede sabedoria. Da minha perspectiva, realmente, no passo a passo aqui, eu orei, pedi sabedoria, Deus me deu sabedoria. Apóstolo, dentro da sua perspectiva de vontade diretiva e permissiva, que o senhor já disse aqui, Deus permite, Deus dá alguma coisa para alguém, mesmo com a ciência de que aquilo vai ser ruim? Sim, sim. E qual a finalidade? A finalidade é o seguinte, Deus atende, Ele diz claramente... por exemplo, Deus deu o poder para Moisés. Pega aqui esse exemplo que me veio à cabeça, tá? Aleatório. Aleatório. Deus deu o poder para Moisés e Deus não sabia que ele ia bater na rocha ao invés de falar? A gente pode, por exemplo, pegar o rei Ezequias, que Deus dá mais 15 anos. Isso. E aí o filho dele se torna o pior rei. O filho que é gerado nesses 15 anos se torna o pior rei de Israel. Porque, olha, Deus não vai nos impedir arbitrariamente. Porque esse pedido de Ezequias foi fé? Para mim, sem sombra de dúvidas. E essa fé que levou a Deus tocar o coração do profeta Isaías para retornar e mudar uma circunstância, mudar um decreto dele. Deus mudou um decreto por causa de uma fé. Então Deus errou. Não, Deus não erra. Só que ele muda. Se era decreto bom. Porque ele conhece o nosso coração. Era um decreto bom. Deus não erra, Deus usou um decreto bom. Ezequias, você vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Este homem ouviu um decreto de Deus. Nisso nós dois concordamos. Mas por que ele muda então, pastor Isaac, na ótica do senhor? Mais uma vez. É só um teatro? Não, claro que não. Um teatro de Deus? Assim, não, vou só para mostrar aqui que eu tenho poder para mudar e vou dar mais 15. Então vou fazer um teatro. Vou mandar Isaías, depois eu vou lá e desmando. É só um teatro. Da nossa perspectiva temporal, Deus está acima
Ok, E tem os seus soberania, decretos. Exatamente visão isso. completa, tal. Soberania. Esse é o problema da confissão positiva nos modos que ele se apresenta hoje em dia. Mas isso não responde, Por pastor quê? Isaac. Porque a confissão positiva quer submeter Deus às minhas palavras. Não. Na sua É. crença, pastor Isaac, agora nesse exemplo de Ezequias, eu vou voltar para o senhor. Nesse exemplo de Ezequias, se Ezequias não faz essa oração... Não existe. Esse campo das possibilidades não existe. Não, pra mas nós. a gente tem que... Só a gente diante de A Deus. gente é racional, a gente Só tem que diante de Deus. Mas como que responde isso? Por que Deus esperou ele virar para a parede e orar? Deus usou a exortação dele, ó, prepara a tua casa. Deus usou essa exortação como exortação, como admoestação a Ezequias para arruma as coisas aí Então o senhor e está ora. dizendo que o E ora. coração de Ezequias mudou mediante a profecia. Claro. Então Deus espera uma atitude do homem. Sim, absolutamente. Então, Quando aí tá Deus de diz, acordo ó, com o apóstolo. a minha vontade é a vossa santificação. Não, então aí, Deus o senhor, diz isso. aí o senhor pulou para cá agora, então. É que a negação... A minha negação, vontade é ela- a vossa santificação. a negação- E nós não Eu santificamos. entendi, mas aí foi Sim, justamente mas isso a que eu disse. santificação- Se vocês não santificarem, a santificação- eu posso retirar de vocês a vida, por exemplo. Ok. Então eu me deparo com essas coisas, com essas ordens, esses decretos, por assim dizer, e eu me arrependo. Mas aí o senhor pulou pro lado de cá Contra agora. fatos, Por favor. não existe argumentos. Ponto. A gente pode lucubrar, como o Isaac usou num outro debate aqui, esgarçar o texto, mas senão dá não garça, tem tadinho. lógica, não tem sanidade. Mas acabou de dizer que a fé é contra a lógica. Não tem lógica. Mas a lógica existe. Né? Agora, a lógica é: você está com câncer. Eu não aceito esse câncer. Eu Por não que aceito. que Deus- Então eu vou orar por quê? Porque eu sei que, olha, assim como você usou Por que aquele que texto. Deus espera a oração de Ezequias? Para poder falar que vai dar 15 anos. Não é só o fato de Deus esperar. O apóstolo gente- Paulo não aceitou espinho na carne. Então, mas Deus não mudou. Agora, de Ezequias Deus mudou, não é que Deus espera. Nós precisamos entender que nós vivemos uma coisa e que as pessoas, os crentes ainda não entenderam. O reino de Deus. Um reino sem leis é anarquia, não é reino. Deus tem reino e todo reino tem princípios, regras, leis. Então, quando Deus não age numa situação, é porque ele não pode agir, porque senão ele é arbitrário à sua própria lei. Um exemplo do que estou falando para acender a luz nesse princípio. Quando Satanás chega diante de Deus e Deus diz: está vendo meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal e tal. Satanás vai e diz: não, mas ele é assim porque o Senhor o blindou. Uma cerca nele, na O família, Senhor pôs nas uma coisas. cerca, ele está blindado. Tira a blindagem para ver se ele não nega. Então, a vida íntegra nos cria uma blindagem. É o que vem Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansa. O Salmo 91, ele trata de uma blindagem. Para quem? Para pessoas que vivem numa integralidade de vida, porque integral eu só vejo em Jó. Eu não vi nem em Abraão. Essa integralidade com Deus, porque Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Quer dizer, sem estar quebrado, sem ser pela metade, ser por inteiro. Por inteiro eu só vi em Jó. E essa santidade de Jó o fazia ser íntegro. Essa integridade dele o blindava. Por quê? Porque não é, o princípio do reino é esse. A santidade traz essa blindagem. Por isso nós buscamos a santidade. Traz essa blindagem, mas nós não vivemos essa total santidade, nós não somos íntegros diante de Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu a aprovação. Porém, mesmo assim, Deus nos trata e nos abençoa. Por quê? Porque nós temos hoje um fiel advogado. E aquilo que eu não podia fazer, ser santo na integralidade, aquele que pôde, fez, tomou o lugar que era meu. Tornou-se o cordeiro substituto. Peraí. Tornou-se o cordeiro substituto. Naquilo, agora eu posso ser esse integral. Mas o que acontece? Eu estou ouvindo sempre a voz daquele que brama ao meu redor, tentando me tragar, subtrair a minha fé, subtrair a minha condição diante de Deus de filho. A gente entende, mas assim, o que eu tô perguntando aqui, que é onde vocês discordam,
qual o papel do homem na manifestação dessa fé? E eu, aqui nesse último exemplo de Ezequias, Deus, na sua soberania, na sua presciência, já sabia que Ezequias não ia morrer naquele dia, ok? Que ia ter mais 15 anos. Só que ele fala, mesmo assim, eu vou mandar Isaías lá para ele colocar a casa em ordem, porque ele precisa pôr algumas coisas no lugar, certo? E mediante a palavra de Isaías, ele vira para a parede e faz uma oração a Deus. E a oração dele é boa. Ó, a oração é assim, eu tenho crédito aí. Foi assim ou não foi? A oração dele. E aí, o Isaías está lá no pátio e Deus fala, não, volta lá. Por que Deus já não segurou Isaías lá? Ou então, na hora de que Isaías já estava dando a primeira profecia, por que Isaías não falou, ó, Deus me mandou aqui, que você vai morrer, mas ele já está falando que vai te dar mais 15 anos? Porque Deus não age dessa Não, é que eu chamo isso de ação e reação. Deus usa a oração, Deus usa o arrependimento, Deus usa essas coisas da nossa vida para nos transformar. Deus usa as doenças, Deus usa porque daí os reveses. A gente entra em casos hipotéticos. E se Ezequias não fizesse oração? Então, eu acredito piamente que ele teria morrido. Nunca vai ter essa resposta. Acredito piamente que ele teria morrido. É o mesmo caso, para elucidar também, quando Deus diz assim, Israel, você se tornou como uma prostituta que se prostitui à beira do caminho. Nesse caso aqui, o senhor tá correto, porque Deus fala para Caim, se procederes bem. Então Deus alerta e Caim não procede. A escolha é nossa. Deus diz, aí, pastor Israel, Judá, você se tornou como uma prostituta de beira de caminho, que tuas roupas estão manchadas de escarlate. Porém, olha só, porém se de todo o teu coração tu voltares a mim, eu te tomo novamente como esposa. Então a ação do homem muda a ação de Deus. E aí, pastor Isaac, esses casos aí ficou mais complicado pro senhor agora, hein? Não. Deus exorta e a pessoa muda ou não muda e aí segue o curso. Como é que o senhor pensa? É assim, Deus tem todos os seus planos e ele usa o mal no cumprimento dos seus planos. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido, porque ele usou inúmeros homens maus para que Jesus morresse, para que Jesus fosse condenado e injustamente à morte. Então Deus usa nos seus decretos, nos seus planos, Deus usa o mal. E aí vai entrar um pouco nessa diferença de vontade permissiva, diretiva. Então. Por quê? Porque Deus tem lá minha vontade é a vossa santificação, mas nós não nos santificamos. Então a vontade de Deus ela não acontece, aquilo que Deus quer não acontece. O senhor está muito arminiano hoje, pastor. Calma, bate na mão. O senhor está muito arminiano hoje, pastor Isaac. Isso não acontece? Não. Mas nós vemos, por exemplo, em Efésios 1, que ele faz as coisas conforme ele elege, né? O contexto ali é claro, ele predestina. Ah lá, eu provoco, ele volta. Ele predestina negacionista. Conforme o beneplácito da sua vontade. Essa vontade, que é a vontade dos decretos, ela acontece. Na nossa perspectiva, na leitura abaixo do sol dos eventos, é assim que Deus se relaciona nessa dinâmica conosco. Eu tenho uma vontade para vocês. Israel, eu tenho uma vontade para vocês, que vocês santificam. Mas nós vemos ao longo do Antigo Testamento que a desobediência de Israel serviu em nosso benefício. Benefício dos gentios. O fato de Israel ter se prostituído, ter abandonado o Senhor, serviu para o nosso benefício, porque a salvação chegou aos gentios. Então tudo isso estava escrito, estava determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Só que Deus, na dinâmica do relacionamento com Israel, sempre foi assim. E é um tipo, né, do relacionamento que ele tem conosco. Sempre ali, exortando, chamando, se arrependa, abandone os seus pecados, ore, converse, fale. Tudo isso nessa dinâmica. Mas o que acontece em última instância é a vontade soberana de Deus. Mais uma vez, essas pessoas, elas criam em Jesus. Elas criam, é claro que elas estavam buscando cura. Estavam buscando cura. Mas elas criam que na pessoa de Jesus haveria essa cura. Não é a fé só por fé, não. Eu tenho fé, não. A fé é na pessoa de Jesus. E aí Jesus usou essa cura, e tantas outras, não só essa, usou essa cura para quê? Para testemunhar acerca da sua divindade e levar as pessoas
a fé no Evangelho, a fé nele como Redentor, como Salvador. Então, isso foi só um início, né? A fé dela na pessoa. O senhor está falando de meio de cura. Não é meio de cura. A pessoa creu em Jesus. E outra coisa. A sombra de Pedro? E outra coisa. Entra naquela questão do cessacionismo, porque os apóstolos tinham... Mais uma vez, o objetivo era o quê? Jesus. Não era a cura em si. O objetivo da sombra de Pedro não era a cura em si. Esses sinais seguirão aos que creem. Mas não era a cura em si. O objetivo sempre é anunciar a verdade, anunciar o evangelho. Naquele caso, atestar que Jesus era quem ele dizia ser. Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era poderoso, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Então a fé dessa mulher é em Jesus. Mais uma vez, nossa fé sempre, irmãos, tem que residir em uma única pessoa e não nas circunstâncias, não nas nossas palavras, nem na nossa confiança ou na nossa fé interna. A nossa fé é exclusiva na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Não, isso é ponto pacífico. Então, deixa eu fazer uma pergunta, pastor Isaac. Pastor Isaac, suponhamos que Deus me guarde, me livre, que eu esteja deitado na cama de um hospital com uma sentença de morte. Clinicamente, eu estou condenado à morte. Eu vou visitá-lo e vou chegar lá e vou dizer o seguinte. Não, eu não fiz a pergunta. Eu estou ali e eu creio na pessoa de Jesus, estou usando sua fala há poucos, que ele vai me curar ali. Esse vai te curar entrou o problema. Então, aí é porque que está. Você não sabe se ele vai. Então, você não sabe se eu não sei que ele vai, isso não é fé. Se não é fé, eu não vou ser curado. Eu creio o seguinte. Não, eu preciso crer que ele é galardoador. Não, você pode crer o seguinte. Fé. Você pode crer o seguinte, eu Helena. creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém, amém. É isso mesmo. Conforme isso mesmo. O poder que se opera em nós. Senhor, se for da tua vontade... Pois eu já sei que é vontade de Deus que eu tenha vida curada, e vida em abundância. É a vontade, sabe que é a vontade de Deus? Eu sei. Então vai viver eternamente. Eu sei. Vai viver eternamente. Não, eu também já sei que a vontade de Deus não é que eu seja eterno, então eu não seria esse idiota. E nunca vai morrer de eu não doença. seria esse idiota. Agora eu posso, não, que tá se falando, eu crer, eu posso morrer de uma doença, essa vida se eu não é essa crer vida que ele me cure. Corpo. Agora, o meu exemplo é, eu estou deitado numa cama de hospital, condenado à morte, e eu creio, que Jesus vai me curar. Senhor, se eu creio que ele vai me curar, poderoso para me curar. Bom que seria. Se o Senhor quiser, ele é infinitamente mais poderoso para operar além. Se o Senhor Mas se eu crer, ele diz, se você crer, ele usa a metáfora do monte. Se tu creres que este monte vai se levantar daqui e se lançar no mar, já assim se fará. A metáfora do monte, é uma metáfora do monte? Pois bem, eu estou tomando ela como metáfora mesmo. Não é de monte que Jesus está falando. Fé em Deus. Ele está dizendo a fé em Deus. Então, se eu tenho fé em Deus que ele vai me curar, então ele me cura. Se eu tenho fé para a cura, que ele vai me curar, ele me cura. Isso é uma aberração. Isso é, sabe o que é? É a incredulidade. Isso é a incredulidade. Isso é a pior aberração para ser cristão. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão e não creio que Deus pode operar? Absurdo. Como é que eu posso crer num Deus? Isso é uma fé insubmissa. Não, a sua é uma fé subtraída. Não, de jeito é uma fé nenhum. contaminada. Isso não é fé. É uma fé que não reconhece. É só filosofia, não reconhece Isaac. É só filosofia. A soberania de Deus. É só uma teologia infundada, porque o Deus que eu creio, ele deixou escrito então, para se revelar quem ele é. O apóstolo Paulo e ele é o mesmo então. ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder de Deus que se operou no início, opera até hoje. Pode encher de sofismas. Pode você dizer, você nega a Deus. Não vai mudar quando nada. você diz que Deus não tem poder para fazer. Não, eu não disse negar a Deus. Não disse Deus tem poder para fazer. Eu confio no poder de Deus. E se ele quiser, ele pode vai fazer e que ele é galardoador. E eu conheço a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos com qualidade de vida. Está escrito: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida com qualidade de vida sobrenatural. Zoe perissós.
No mundo tereis aflições. Tereis aflições, mas tem de bom confia ânimo. em mim. Não aceite essa situação. Não. Oh, glória! Aleluia! Jesus não Eu veio pra creio num mudar Deus isso. que tudo pode e que não nega nenhum benefício àqueles que o buscam. Tenho dito.